Então, Marcos capítulo 9, a gente vai ver 3 tipos de espiritualidade. Tá? A gente vai ver a espiritualidade do monte, que é a nossa primeira sessão, né, da transfiguração ou da transformação. Deixa eu ver essa coisa incrível. Lá no monte, cara, Jesus aparece, Moisés aparece, Elias aparece, é uma coisa extraordinária. Mas a gente vai ver que falta entendimento. A gente vai ver a espiritualidade do vale. A espiritualidade do vale é o seguinte, gente. Quando a gente tem momentos gloriosos com Deus, a gente está com Jesus, as coisas estão incríveis, pode ter certeza que lá embaixo, a hora que a gente desce, a realidade da vida estará nos esperando. E a realidade da vida, ela é dolorosa. Mas existe uma realidade do que a gente viveu com Jesus. A gente possa ter aprendido com Ele para que a gente possa, então, entrar para essa terceira espiritualidade, que é a de Jesus. Que é a que nós almejamos, é aquela que não depende, não nos deixa nesse lugar de altos e baixos. Né? Ela é constante, ela é sólida. Ela nos mostra o poder que há na comunhão com o Pai. Então a gente olha, então, vamos ler esses primeiros... Marcos capítulo 9, versículo 1. A gente vai ler até o versículo 13. E diz assim: Ele lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 7 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que o mestre da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhe digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos a Sua graça. Entendimento, Senhor, do alto, para que o Seu Espírito possa falar através da Sua palavra, Senhor. Mais do que qualquer outra coisa nessa noite, Senhor. Para a glória do Seu nome. Amém. Então a gente vê, logo no primeiro versículo, que a divisão da Bíblia, ela não é canônica. Tá? Então se a gente fosse dividir direitinho, esse primeiro versículo, ele está mais assim, para o capítulo 8, do que o primeiro versículo. Ele dá essa coisa assim, cara, a transfiguração começa no versículo 2. Então é normal que você vai procurar num comentário quando você está estudando e você não acha ninguém falando sobre o versículo 1. Porque normalmente eles estão falando no capítulo 8. Tá? Então não é por questão de não querer falar nada sobre. É só uma observação aqui, porque a gente tem falado sobre aprender a estudar a Bíblia. Né? Então assim, quando a gente olha para os textos de forma dividida, isso nos ajuda a entendermos melhor o contexto e o tema que está sendo ensinado. Então Jesus já começa falando que alguns, né, do que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte. Né? É
É interessante pensar que o caminho com Jesus, Jesus está falando que envolveria a cruz e a morte, mas não significa só isso apenas, né? Significa também uma vida de algo poderoso e glorioso do reino de Deus. Jesus prometeu, e alguns de seus discípulos, eles tiveram esse vislumbre desse poder e glória do que é ser levado antes de morrer. E isso tem a ver também com o que a gente vai ver aqui na Transfiguração, né? Um comentarista disse que a revelação da glória de Jesus na presença dos 3 discípulos corresponde à certeza de que alguns o verão. E que, na verdade, a gente vê essa coisa, essa expectativa de encontrar com o Senhor, seja como for, aqueles que são crentes no Senhor. Então a gente começa olhando para a transfiguração. Fala que Jesus então ele toma consigo Pedro, Tiago e João, não no barquinho nesse momento, né? Não tem música Pedro, Tiago e João na montanha, até que eu conheça. Existe uma coisa interessante acerca desses 3, tá, gente? Algumas pessoas eles falam que é como se eles fossem os mais chegados. E pode ser talvez João. Pode ser talvez Tiago. Agora Pedro, eu fico com a ideia de que eram os 3 que precisavam de uma atenção meio especial. Então faz muito sentido ele manteve de perto para ficar de olho neles. Esses caras juntos, eles eram bem confusos, né? Eles tinham dificuldade de entender as palavras de Jesus quando as coisas apertavam. E algumas coisas a gente pode se familiarizar e a gente se identifica, né? Porque a gente faz muita besteira diante do sofrimento, diante da dor, E interessante isso. Interessante, porque assim, isso mostra uma humanidade o qual é assim que nós somos. Não é assim que nós somos feitos para ser, mas é assim que nós somos. Então isso nos dá não sei você, mas para mim já passou a época de estar condenado. Mas para mim está num senso assim de que é normal. Nós não esperamos nenhuma perfeição de ninguém aqui nesse lugar. A gente não, sabe, a gente espera a realidade do ser humano, que é lidar com as coisas da vida, cada um da sua forma. E eu não estou falando isso como dando uma liberdade para a nossa carne. Não é isso. Estou falando isso de uma forma de entendermos que nós precisamos de Cristo. E precisamos dos seus olhos bem perto da gente, para poder ter o nosso coração e a nossa boca alinhada com as coisas dele. Aí fala que ele os levou a um alto monte, era a prática de Jesus. Jesus amava os lugares altos. Jesus amava estar com o Pai. Era esse lugar onde o coração dele era recalibrado, era esse lugar onde as suas energias eram encontradas. Depois de um dia corrido, vendo um monte de pessoa, curando um monte de pessoa, lidando com um monte de coisa. Eu não sei vocês, mas cada um de nós temos as nossas coisas que nós amamos fazer, que nos energizam. Eu já falei isso algumas vezes. Para mim e para Lilian, a natureza e um copo de chá ou café e um livro, a gente não sente saudade de muitos seres humanos, não. A gente ama esse lugar. A gente tem que se lembrar que a gente precisa voltar. Mas assim, então quando a gente está na Noruega, gente, assim, é incrível. Porque a gente vê o Criador, a gente conecta com o Senhor, a gente tem o nosso espírito assim leve, né? E Jesus encontrava isso no Pai, nesse lugar, né? E aí, então acontece a questão incrível da transfiguração. A transfigurar não faz parte do nosso linguajar no dia a dia. A não ser na gíria, assim, o cara transfigurou ali, tipo assim, o cara mudou. Mas a ideia de transformar, de transformação. Algo muda, algo é transformado diante deles.
Então ele sobe nesse monte, a transfiguração, então acontece essa transformação nas alturas, onde Jesus estava em intimidade com o Pai. Mateus relata a mesma passagem, fala que Jesus ele brilhava como a luz do sol, ou a luz, essa ideia. Ele assume então essa aparência mais apropriada de Rei da Glória. Em glória, em majestade, em poder. Essa luz gloriosa e brilhante. Não era uma coisa de cosplay, ou tipo assim, mudou a fantasia, ou coisa tipo assim, peraí, agora vamos mudar de roupa, que agora estamos num outro cenário aqui. Não, era algo do céu, algo miraculoso, gente. Eu amo as palavras do Hernandes Dias Lopes, ele fala assim que o caminho da glória passa pela cruz. Mas ele mostra essa transição que Jesus está falando das coisas que precisavam acontecer para que ele pudesse ser exaltado da forma que ele veio para ser, né? Então a gente vê que essas roupas eram brancas que nenhum lavandeiro, nenhum homo, nenhum sabão em pó mais caro que você achar que é o melhor que funciona na sua máquina de lavar ou no tanquinho, daria jeito. Era algo de uma extrema pureza, o qual só Jesus é capaz de ter. Eles não viram isso nos discípulos, eles não viram isso em Pedro, Tiago e João. Porque se vissem, eles estariam vendo Jesus. Fora de Jesus, é as coisas que o homem dá jeito. Então, a gente olha para essa passagem e fala que foi transformado diante dele. Eles estavam indo, lembra que estão indo em direção a Jerusalém. Estão indo para a terceira parte, o terceiro ato. E fala que Jesus falou que deveriam seguir nesse caminho da cruz. A gente viu no capítulo anterior. Mas é fácil perder a convicção e a confiança diante do sofrimento, gente. Sabe que alguém, eu não sei se é um ditado popular, alguém disse que não tome nenhuma decisão importante em dias de dificuldade, em dias de desespero. Esse é um bom lembrete para a gente. Que quando Jesus fala que nós vamos sofrer, estava falando para eles que eles iriam sofrer, eles bugavam, e mesmo depois da transfiguração, Jesus fala de novo, então eles bugam de novo. E aí então a gente começa a ver um cenário. Elias apareceu, Moisés apareceu, eles estavam conversando com Jesus. E a gente fica então curioso saber o que eles estavam conversando com Jesus. E não tem resposta para isso. Mais uma vez, sabe o que ele estava falando? Não dá para saber. Fique em paz. Uma passagem difícil. Há várias coisas aqui. Tem uma galera que viaja na maionese. Cara, assim. Mas algumas coisas nós podemos olhar para isso quando nós pensamos nesse cenário da transfiguração. Elias é aquele que representa aqueles que foram arrebatados por Deus. Elias não experimentou a morte. E Moisés é aquele que representa a lei. Pessoas de extrema importância, como reformadores, né? E aí então a gente vê que há essa realidade bíblica quando nós pensamos na lei, nos profetas, e a soma da revelação do Antigo Testamento vem de encontro a Jesus no Monte da Transfiguração. Então algo acontece. Há quem diga também que acerca desses dois, que pode ser que eles também são essa figura junto no cumprimento das profecias, né? Elias e Moisés podem estar ligados a essa questão das testemunhas do Apocalipse em capítulo 11, versículo 3 a 13. Existe esse entendimento também. Mas o que chama atenção diante disso é que, tipo assim, cara, duas pessoas aparecem do nada, né? Bem na frente dos discípulos, né? Era evidente, eles surtaram quando viram Moisés e Elias.
Eles sabiam que Moisés havia partido, né, desse mundo 1400 anos antes daquele tempo. Eles sabiam que Elias havia passado cerca de 900 anos antes. Então eles já estavam na glória com o Senhor. E então acontece essa realidade. Agora, uma das coisas que é interessante é a leitura, então, de Pedro diante das circunstâncias. Ele olha para as circunstâncias e ele fala assim, versículo 5, Mestre, é bom estarmos aqui. Essa parte é muito importante, tá, gente? Todos nós, diante do sofrimento da vida, quando nós nos deparamos com algo bom da vida que Jesus nos proporciona, podia parar ali, né? O filme parou aqui, tá sossegado, tipo assim, cara, vamos segurar a esse negócio, porque aqui tá... Só que assim, a interpretação e a aplicação que Pedro faz, e ele representa os discípulos e nós, talvez faríamos o mesmo, ele não entende a coisa. E a Bíblia fala que ele não entende. Ele nem sabia o que dizer no versículo 6. Pedro então fala assim, façamos 3 tendas. Tipo assim, eu posso ficar do lado, tá de boa. Talvez eu vou dividir com um de vocês, mas vão ter 3. Tá? Um para Elias, um para Moisés e um para Jesus. E aí ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. Então, gente, quando Pedro, então, ele vê Jesus em sua glória, ele deve ter tido assim, cara, isso aqui é muito bom, eu não quero ir para lugar nenhum, eu sei como é que é lá embaixo, já vi um monte de coisa, e esse negócio que de tempo em tempo, esse negócio que diz que vai vir a cruz, vai ficar ruim, aqui tá bom, aqui tá muito bom. Esse negócio de sofrer, de ser rejeitado, esse negócio de ser crucificado, cara, vamos construir um lugar para a gente habitar aqui. Essa é a ideia da tenda, é um tabernáculo. Vamos morar aqui. Vamos fazer morada, porque assim, a gente ficar aqui, então vai ficar tudo bem. Mas ele não sabia o que dizer, e eu já ensinei e volto a dizer em outras vezes, gente. Quando nós não sabemos o que dizer, o que falar, é muito sábio e coerente nós nos guardarmos. E se nós temos essa coisa um pouco mais acelerada, né, mais parecida com Pedro, e que a gente pode se identificar facilmente, a gente entende que nós falamos muitas coisas tolas sem pensar e por medo. E então a primeira observação, assim, juntando com a aplicação de forma simples, né? É melhor se guardar do que colocar Jesus num lugar onde ele não deve estar. De lidarmos com coisas da vida só no calor do momento, né? Então, para nós que temos filhos, né, que são agitados, normalmente eu falo assim, vigia com o que você está falando agora. Vigia com o que você está falando agora. Você está falando, ó, olha lá, pensa bem. Depois você vai ter, cara, a gente é crente. Tem que pedir perdão depois, tem que se humilhar. Entendeu? Tipo assim, cara, tem que ir lá, tem que... Às vezes a gente não quer se expor, cara, a gente acaba se expondo muito mais, de várias formas, ainda tem que pedir perdão, porque nós somos crentes. E o povo de Jesus é assim. Então, o Guzzi que fala assim, o que Pedro disse foi tolice porque colocou Jesus no mesmo nível de Elias e Moisés, um tabernáculo para cada um, mas Jesus não é apenas outro Moisés ou Elias, o mesmo como Moisés ou Elias, ele é maior. Jesus é o Filho de Deus. E isso custa tanto tempo e parece que os discípulos não entendem, e parece que a gente é o mesmo. Às vezes parece que a gente entendeu, mas passa um tempo, parece que a gente não entendeu muito, porque as nossas reações, elas não confirmam o nosso intelecto, né? E aí, então, eu amo as palavras de Spurgeon para Pedro. Eu me sinto assim, não na grandeza de Pedro, mas nas coisas ruins de Pedro, tá, gente? Para deixar claro. Mas olha a graça do Spurgeon para com Pedro. E talvez para você que se sente assim, talvez você encontre um lugar de graça, tá? Ele fala assim, Pedro tinha o coração aberto, ousado, entusiasmado.
Na minha opinião, há algo muito adorável em Pedro. E na minha opinião, precisamos de mais Pedros na igreja dos dias atuais. Embora sejam imprudentes, impulsivos, ainda assim há fogo neles e há vapor neles para que nos mantenham em movimento. Gente, que coisa gloriosa, gente. Que lugar de graça para conosco, que nos identificamos com Pedro. Eu fiz 42 anos esse ano. E eu falei assim, Senhor, eu vivi já metade da minha vida no campo missionário. E uma das coisas que mais me frustra na igreja ou no ambiente ao qual eu ando com outros amigos cristãos é que parece que falta gana. Parece que falta, não sei, a gente parece estar sendo tomado por espírito do tempo e a gente está preocupado com tantas outras coisas. Eu falo assim, cara, eu tô... Se é verdade, se a gente acredita que só o que a gente faz para Cristo vai permanecer, gente, isso deve mexer com tudo da nossa vida de forma violenta. Isso deve mexer com a nossa carreira. Isso deve mexer com a nossa família. Isso deve mexer com a forma que a gente cria nossos filhos, os filhos que vamos ter, relacionamentos que teremos para os solteiros. Isso tem que mexer em tudo. Porque de outra forma, a gente vai estar vivendo a vida, a Deus dará, sem cumprir a vontade do Senhor na vida. Que coisa terrível, cara. E eu falo assim, cara, a gente está indo para o 5º ano aqui, cara. Então, tipo assim, eu quero plantar outra igreja. Eu quero ver outra igreja plantada. Eu quero ver mais igrejas plantadas. Cadê o pessoal que tem gana? Cadê, tipo assim, cadê os jovens que estão dispostos a arriscar tudo? Estamos abertos aqui, estamos abrindo de forma pública, tá, gente? A Calvary é conhecida por ser irresponsável acerca dos jovens. E a gente assume esse papel com prazer e orgulho. Jovens plantadores. Jovens que estão dispostos a abrir mão de tudo e de qualquer coisa para poder servir o Senhor. Ah, tem lugar para os mais velhos também. Nesse lugar cabe todo mundo. Mas Pedro tinha isso. Meu pastor costumava dizer que ele preferia 1000 vezes lidar com pessoas que tinham fogo e que eram estranhos, do que com pessoas frias e antipáticas, passivas, que não conseguiam sentir realidade. Fala assim, pessoas que são exageradas, que têm fogo, né, nesse sentido de serem para frente, coisa do tipo, a gente consegue calibrar. A gente consegue jogar um pouquinho de água ali, a gente consegue abaixar o fogo ali, a gente puxa um gravetinho aqui. Agora o pessoal, gente, que está morta ou gelada, não tem negócio que dê jeito, gente. É uma coisa terrível. Então, 3 pontos de aplicação para essa parte. Primeiro, os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam intimidade. Eles não entendiam essa realidade de recalibrar o coração nos lugares altos e secretos com o Pai. A gente vê em Lucas 9, 28, 29, Jesus indo ao monte e a motivação de estar com o Pai. A gente viu situações extremamente importantes, os discípulos dormiram. E esse é um reflexo de muitos de nós. Segundo, os discípulos estavam diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormem. Jesus então transfigura com perfeita harmonia com o Pai, mostrando essa pureza, essa luz. E os discípulos não. Eles não entenderam. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um crente de joelho, ele consegue enxergar mais do que qualquer outra pessoa mais inteligente na ponta dos pés. Ponto 3, os discípulos experimentaram um êxtase, mas não tinham discernimento espiritual para isso.
Olha que interessante, 4 fatos milagrosos diante desse cenário. A transfiguração do rosto de Jesus, a aparição em glória de Moisés e Elias, essa nuvem luminosa e a voz do céu. Mas assim como o restante do povo, eles também estavam confusos acerca da verdadeira identidade de Jesus. Tem hora que faz sentido, tem hora que não faz. Alguém falou, onde Cristo não tem a preeminência, a espiritualidade está fora de foco. Jesus é maior que Moisés e Elias. A lei e os profetas apontaram para ele. Isso é radical, gente. Sabe por quê? Eu já falei isso e eu volto a dizer. Quando a gente pensa que pessoas vão ter a vida transformadas radicalmente se eles verem um milagre, a gente vê que isso não é o suficiente. Que só Jesus Cristo é capaz de transformar o coração do ser humano e de fazer enxergar da forma correta. Tem pessoas que são descrentes e até não creem em nada, são ateus e viram coisas grandiosas da parte do Senhor. Porque isso não é o suficiente. É glorioso, é incrível, mas não é o suficiente. Só Jesus Cristo é suficiente. Fala então que uma nuvem veio e os cobriu. A gente vê através das escrituras do Antigo Testamento várias vezes Deus se manifestando com nuvem, seja para guardar do sol, seja para manifestar a sua glória. E é uma das minhas partes mais favoritas do Novo Testamento. Quando isso acontece, vem essa voz e fala assim, este é o meu filho amado, ouçam-no. A voz da nuvem de glória deixou claro que Jesus não estava no mesmo nível e patamar de Elias e Moisés. É o meu filho amado. Em outro evangelho fala assim, aquele em quem eu tenho prazer, em aquele em quem eu me deleito. O pai aprovando o seu filho, afirmando o seu filho diante daquele povo. E assim é a mesma coisa hoje. Gente, nós somos rodeados de tantas vozes, de tantas coisas. Mas o pai fala assim, ouçam o meu filho. Ouçam-no. Nenhuma das outras coisas que vocês vão ver vai ser tão poderosa quanto a voz do meu filho. Essa palavra do céu, ela responde dúvidas dos discípulos e as nossas. A revelação do Messias sofredor é uma segurança de que o plano de Deus estava correto e estava indo bem, conforme o planejado. Eles não discerniram a centralidade da missão de Cristo, que era sofrer para viver, para que a gente pudesse viver. E aí ele segue falando assim, que não ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Gente, essa parte parece meio irônica para mim, tá? Até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Você acha que a galera ia acreditar em Pedro, mano? Imagina Pedro descendo e tipo assim, gente, vamos vir lá os 3. Tipo assim, cara, mano, tipo assim, tomou um negócio que não devia. Tipo, cara, não sei o que deram lá em cima, mas não deu bom. Mas Jesus estava lá guardando, falou assim, cara, não sofram antes do tempo. Vocês já estão desesperadinhos aí, segura mais um pouco. E não cria mais alvoroço na minha vida, tá? Uma observação importante acerca de Pedro, mais uma vez. 2 Pedro 1, 16 a 18, fala que ele era uma testemunha ocular. Isso chama muito a minha atenção, no sentido de que depois que essas coisas passaram, eu já ensinei sobre essa passagem, fala que ainda ecoa. Fala que o que ele viu, acerca do que ele ouviu, acerca do que as mãos tocaram e apalparam. Ele fala assim, não tem como esquecer, gente. Essa é a ideia. Ainda consigo ouvir ainda essa coisa. E aí então a gente vê quão é importante essa questão do entendimento diante dos tempos onde o Senhor se manifesta. Mas o Pai falando,
ouçam. Então, diante de tudo que a gente está ouvindo por aí, gente, tem uma voz que a gente precisa ouvir, dar atenção. É a voz de Jesus. É as Sagradas Escrituras. Porque até mesmo na igreja, nas igrejas aí, gente, a gente vai ouvir coisas que Jesus não falou. Vamos falar que Jesus falou, mas Jesus não falou. Então, assim, essas coisas não requer saber grego e hebraico. Quando Deus Pai fala assim, ouçam o meu filho. Ele é aquele que eu aprovo. Assim, ele é a verdade. E a gente lembra ele falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a realidade de quem ele é. E aí, então, a gente vê a espiritualidade do vale, que é uma discussão sem poder. Tá, gente? Eu não vou gastar muito tempo aqui, eu vou só passar por cima, tá? Estamos lá no versículo 11, que eles estavam discutindo lá, porque os mestres da lei diziam que é necessário, Elias vem primeiro e coisa do tipo. Cara, Jesus está falando assim, os profetas vieram e falaram de mim, vocês, cara, mataram eles, vocês bateram neles, vocês espancaram eles, e tipo assim, fizeram o que quiser, né, ao seu respeito. Mas agora esse aqui vai ser diferente. E a gente vê do versículo 14 a 18, uma cena interessante de alguém que traz o seu filho endemoniado, né, para Jesus. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio, né? E aí então eles não conseguem expulsar o demônio. E aí, ao invés de eles orarem, eles discutem. Então é bem surreal pensar, tipo, a coisa está acontecendo assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos discutir. Essa é a ideia. Não é tipo assim, cara, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos ver o que... Então eles, ao invés de orar, eles estavam discutindo, passaram vergonha e não foram para a oração. Aí do versículo 19 a 27, a gente vê a espiritualidade de Jesus. Antes disso, eu só gostaria de falar algumas coisas acerca dessa realidade. É como eu já falei e eu volto a dizer, existe essa realidade, gente, de pessoas serem possessas por demônio. Nós não sabemos exatamente como isso acontece. Nós não sabemos exatamente quais são as coisas necessariamente que precisam acontecer para que essas pessoas deem lugar. Tá? Então, eu acho que uma abordagem coerente e equilibrada que a gente tem na Calvary, não só na Calvary Curitiba, mas no geral, é que nós não queremos subestimar e sermos ignorantes acerca da realidade do inimigo, mas nós não queremos dar moral e não queremos ficar falando mais do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é melhor. Então, por isso nós gastamos tempo falando disso. O que nós sabemos também é que nós não vemos esse negócio de libertação no Novo Testamento. A gente vê que todas as vezes que Jesus chegou, ele falou, cara, e por talvez alguns instantes houve algo que parece uma pergunta e resposta, mas nada se estende depois disso. Cara, ele expulsa e vai embora, né? Então, assim, o que eu quero chamar a atenção para nós, estamos no final já, gente, é que esse homem, ele traz o seu filho e ele descreve o que acontece com esse menino. Em outra passagem do Evangelho, a gente vê, né, de forma diferente, e Jesus, então, ele pergunta, né, quanto tempo esse menino está fazendo isso. E a gente já viu anteriormente, quando se tratava do Gadareno, que ele tinha poderes especiais, força fora do normal, de quebrar correntes, né, de fazer coisas. Então, assim, uma coisa que deve partir nosso coração, gente, de ver pessoas nessa situação. E uma das coisas, assim, talvez uma parte mais difícil de interpretação aqui, é que quando Jesus pergunta, ele fala que desde a infância. É a única vez no Novo Testamento que dá uma ideia de que pode ser uma criança ou coisa do tipo. Nós somos bem conservadores na Calvary em relação a essa realidade de que criança não fica endemoniado, tá? Porque a gente acredita que delas é o reino dos céus. A gente acredita, cara, que ai daquele que fizer um desses pequeninos, né, tropeçar. Então, diante disso, a gente não acredita nisso. Mas, assim,
Isso gera para mim, às vezes parece que essa passagem existe para nos dar um santo temor de que nossas crianças precisam ser do Senhor. Porque esse é o antídoto contra Satanás. Sermos do Senhor. Então isso nos leva a termos um senso de compaixão fora do normal para com os nossos pequeninos. Para que eles possam conhecer o Senhor desde pequeno, para que eles possam ser livres do mal que já está lá fora acontecendo e todo o apelo para que eles se tornem pessoas adultas contra Deus. Como o pós-modernidade está trazendo. Que essa nova geração não seja a geração que vai matar Deus, mas seja a geração que vai viver para a glória de Deus. Amém? Então, a espiritualidade de Jesus ela é marcada por oração, por obediência ao Pai. E fala então que por isso ele veio para destruir as obras de Satanás. Que Satanás não tem poder sobre Jesus. E Jesus então no 19 lá ele fala assim, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Então caiu e começou a rolar, espumando pela boca. Coisa horrenda, gente. Que Deus nos livre de vermos coisas desse tipo. Amém? Mas que o Senhor nos dê graça, se quando, porventura, tivermos situação desse tipo, a gente possa ter sabedoria do alto para lidar com isso. Cara, tem essa situação do espírito mudo e surdo, há um questionamento se isso acontecia de tempo em tempo, ou de uma forma ou outra, não era direto. Mas o que importa é que no 27, Jesus ele toma pela mão, ele levanta e ele ficou em pé. E aí Jesus então confronta essa geração infiel, sem fé. E ele então se refere aos escribas, né? Que eram pessoas que queriam pegá-lo no mal. O pai fala, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Mais um lugar de que a gente pode se sensibilizar de que nós somos assim também. Nós cremos, mas às vezes nós temos dificuldade de... E ele fala que esse tipo só sai por meio de oração e jejum. Isso quer dizer que os discípulos não estavam preparados, tá? É uma das coisas que nós desejamos estar quando nós vivemos para o Senhor, estamos preparados para o que for. Então, uma das coisas que eu mais gostaria de ver e tenho desejo de ensinar, ensinei uns anos atrás e não fui bem sucedido devido a estar no começo, mas é uma das formas de mantermos preparado e viver para a glória de Deus no dia a dia são as disciplinas espirituais. Eu gostaria de gastar muito mais tempo ensinando sobre isso, sobre como o jejum na parte da vida do cristão deve ser algo comum. Isso era comum no primeiro século, gente. Conforme os tempos se passaram, cada vez mais os crentes diminuíram até parar de jejuar. Na igreja primitiva, logo depois, há uma ideia de que pelo menos 2 vezes por semana os crentes jejuavam. Então eu quero terminar com essas palavras, gente. É que a dependência total de Deus é o remédio para muitos dos nossos problemas espirituais. Então, terminando, no vale, a gente sofrendo o cativeiro do diabo, sem encontrar na igreja a solução para o seu problema. No vale, a gente desesperada, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo, envolvidos numa discussão infrutífera. No vale, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco sem ser confrontado. E isso pode ser o reflexo de muitas coisas que nós temos visto e temos ocupado com tanta coisa, talvez não conseguimos enxergar essa realidade. E aí então eles seguem adiante para o lugar que é proposto. Jesus está seguindo para Jerusalém. A partir do versículo 30 lá fala que eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ele volta com o assunto. Eles o matarão,
e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Difícil, né, gente? Mas que bom que o Senhor tem graça para conosco. Que bom que o Senhor não se irrita com a nossa falta de entendimento. E isso é o coração de Jesus para com a gente. Existe uma realidade que é de extrema importância. É de que diante de todo o cenário das coisas que a gente leu aqui e a gente vê nas nossas vidas, sabe quando todo domingo a gente começa dizendo que só Jesus é capaz de encontrar você da forma que você precisa? É verdade, gente. Então eu não sei como é que nós estamos hoje à noite. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o mesmo Jesus que se transformou, transfigurou diante de Pedro, Tiago e João e dos outros discípulos, e lidou com a questão do menino endemoniado, lidou com a fé e da incredulidade daquele povo. Ele é gracioso para conosco. E o Evangelho de Jesus Cristo, que é a boas novas da salvação, tem poder para mudar os corações. E nessa noite, eu gostaria de que a gente pudesse responder, só por um instante. Seja o que for, que talvez a gente precise de algo, talvez milagroso, ou talvez transformador, ou talvez de mudança, seja como for. Eu queria que a gente parasse por um instante. Eu visitei os grupos essa semana. E o meu coração está partido por ver algumas pessoas sofrendo. Mas sabe de uma coisa? O coração de Jesus é muito melhor que o meu. E ele se compadece muito mais. E existe essa confiança que a gente tem nele, de que as coisas que a gente está vivendo é só passageiras, é só temporárias. Somos peregrinos. Nós precisamos ser lembrados disso. Vai chegar uma hora, o John Piper fala isso, que todas essas coisas que a gente está vivendo vai ser como uma nota de rodapé na biografia das nações. Não vai fazer mais parte da nossa vida. Vamos parar só por um instante, vamos abaixar a nossa cabeça e seja o que for que você está precisando, fale com o Senhor e saiba que Ele está pronto para nos abraçar. Sabe que Ele está pronto para responder e nos tocar. Vamos fazer isso por um instante?